Não é fácil falar sobre alguém que a gente ama tanto, porque um amor é um sentimento para ser vivido, sentido, experimentado e experienciado. Ainda mais nesse tempo de celebração, de união, porque um casamento é muito mais que encontro de um ser humano com outro ser humano. São almas que se olham, se apaixonam e da paixão vai surgindo uma coisa muito maior, que é esse sentimento de amar. Amar não é fácil. Amar é todo dia exercitar a ternura, a delicadeza, o olhar apaixonado, a palavra mais suave, amar e estar mais pertinho de Deus. A Letícia chegou em Viçosa em 22 para fazer residência e ela começou a frequentar a nossa igreja. E a gente começou a se aproximar porque o ciclo de amizade dela aqui na igreja era o mesmo do meu, né? Era minha irmã, a Sueli, o Fabinho. A primeira vez que eu vi ele foi no aniversário dele, que Vitória chamou todas as meninas da cela e tipo assim, vamos lá, aniversário do meu irmão, pediu pra ir. Aí eu fui conhecer ele, normal. Só que ele, quando eu cheguei, falou com a Vitória. Nossa, que gata. Que mulher linda. Interessou. Aí ela falou, não, ela tem namorado. E como eu participei bem assim, próximo, né, de todo o processo, eu consegui acompanhar o antes deles começarem a se gostar, durante e agora, né? Mas a primeira vez que eu vi os dois juntos, eu falei assim com uma amiga nossa, né, que é a Mariana. Eu falei assim, nossa, Mariana, se tivesse tudo certinho e tal, eu acho que daria muito certo para Letícia e Vinícius namorar, porque eu acho que combina muito. Vitória sempre comentava que achava que eles tinham muitas coisas em comum, mas a gente não podia falar para não tendenciar, não influenciar, né? A Letícia não conhecia até um dia que Vitória levou ela lá em casa. Ela era já amiga de Vitória, que chegou na igreja. Chegou lá e falou assim, nossa, Vitória, que menina bonita. Aí a Vitória falou assim, é mesmo, ela é muito bonita, simpática também, não tá bom para Vinícius, né? A Vitória, toda moça que chega aqui só fala que é para Vinícius, que não sei o quê. Vitória, mas essa moça tá para Vinícius mesmo, tá? Essa moça aí combina com o Vinícius. Mãe, ela estava namorando na época, tudo, né? Mãe, ela vai casar, mas não casou ainda, né? Beleza, né? Aí a gente encontrava nós duas em alguma outra situação, né? Eu falava assim, tem certeza que você vai casar? Meio que gorando o namoro da menina e meio que profetizando ser minha nora. Aí eu ficava assim, não, porque você tá boa para ser minha nora. Ah, não, você vai ter que ser minha nora. Ela, nossa, você vai ser minha nora. Ficava assim, quase, em nome de Jesus, você vai ser minha nora. A gente sempre achou a Letícia uma menina interessante, bonita, né? E Vinícius ainda estava solteiro. Então, assim, como diz o pessoal, tá na pista, né? Um dia a Valdete falou assim, boa pessoa para namorar com Vinícius. A Bíblia fala que a palavra tem poder. Então, foi dito isso e hoje estão namorando, prestes a casar. Então, acho que isso é uma bênção, um fato, assim, inesquecível. Quando a Letícia começou a frequentar a célula da Vitória e do Marquinhos no campus, eu já fiquei assim muito feliz, né, com a presença dela lá na igreja, vendo ela participando de todos os eventos. E quando eu vi ela a primeira vez, eu falei, gente, ela combina com o Vinícius, porque a cor do cabelo dela é igual a do Vinicinho. Então eu já fiquei assim, nossa, daria certinho. E a Valdete naquela, meu filho podia arrumar uma namorada. E eu falava, Val, para de ficar falando isso, que a hora que ele arrumar, você vai ficar triste, que você vai perder seu garoto. Brincadeira, né? Mas a gente ficava aproveitando o momento para zoar. Eu tenho mais proximidade com o Vinícius, né, do que com a Leti, que eu conheci primeiro o Vinícius. A Leti depois chegou em nossas vidas, maravilhosa demais. Eu acho que o receio da nossa turma era com que Vinícius arrumasse uma namorada que fosse afastar ele de nós, ou então fosse romper esse laço bacana que nós temos. Quando a Leti chegou, até então não tinha nada assim decidido, porque ela já era compromissada e tudo mais, então ficava naquilo ali, tranquilo, né? Só conhecemos ela melhor, convívio de igreja. Só que depois ela começou a conviver conosco e aquilo ali a gente viu que era tudo que nós imaginávamos e tudo que a gente pedia para o Senhor para que fosse mesmo. Então assim, ela começou a conviver com nós começamos a viajar e tudo mais e foi
sensacional. E eu sempre, depois eu ficava frequentando a casa deles, né? Dormia lá, eu, Vitória, Sueli, todo mundo. Aí depois, né, que eu terminei o relacionamento, aí todo mundo falando, nossa, a Letícia terminou, não sei o quê, só que eu tava mais quieta, né? Aí teve o casamento de Sueli, em setembro de 2023. Tava todo mundo sentado já assim, né? Parece que ela chegou um pouquinho depois, assim, não sei se já tinha começado, já todo mundo tinha entrado já. Aí eu vi ela entrando assim, sabe, de vestido, assim, gente, é que a minha, ela vai ser esposa de Vinícius. A Letícia estava maravilhosa, linda, linda. Aí ali naquele casamento, né, tinha terminado outro relacionamento, né? Ela estava solteira. Aí começamos a mexer com ela, brincar com ele, entendeu? E a gente falou assim, ó, é hoje, nós vamos arrumar uma namorada pro Vinícius. Aí juntou uma turminha, começou, né? Ah, Letícia, o que você acha do Vinícius? Né? Menino bacana, as brincadeiras. A gente viu que ela não falou nada, né? Parece que gostou. E aí a gente foi dando aquele empurrãozinho, assim, né? Eu falei, gente, vai dar certinho, Leti e Vinícius. E aquilo que eu comecei a andar pelas mesas e todo mundo, algumas pessoas conversando sobre esse assunto. E foi muito engraçado que a Marisa também falou, nossa, Vinícius e Letícia combinam? E eu falei, gente, então é de Deus. Esses dois. E eu fui conversar com a Letícia e a Letícia falou assim, ah, não tô pra relacionamento agora não. Mas eu ficava rindo. Eu só peguei quando a galera, depois do casamento, começou a falar que Vinícius e Letícia e tal. Eu falei, uai, foi no meu casamento? Foi, mas o que eu peguei mais é realmente depois, quando eles começaram a conversar, e eles iam muito lá pra minha casa, ficar conversando, e poder ver isso é muito gratificante, assim. E saber que foi meu casamento que deu esse empurrão é uma honra mesmo. É muito gratificante, né, cara? Você vê que, de alguma forma, assim, o nosso casamento contribuiu pra mais esse casamento surgir, né? E é legal demais. Eu sempre tive pra mim, assim, que eu queria uma pessoa que fosse muito companheira, uma pessoa amiga, uma pessoa no qual eu tivesse liberdade pra falar, pra, né, ser quem eu era. Né? Eu sempre fui um cara muito alegre, muito brincalhão. A gente tinha essa liberdade, a gente tinha, sabe, essa conexão, a gente dava risada à beça. Então, o amor que a gente tem hoje é fruto de uma boa amizade que a gente teve lá atrás. E aí, depois disso, a gente começou a aproximar muito. A gente ia junto pra igreja, teve um evento das crianças que a gente foi. A gente começou, né, a trocar ideia, bater papo, contar caso. Só que eu acho que a virada de chave foi quando eu percebi que tudo que eu fazia, eu ia fazer, eu queria que ela estivesse presente. E muitas das vezes eu chamava as pessoas para ir lá para casa para ter uma deixa de chamar ela também. Porque se eu chamasse, vou chamar a Letícia para vir aqui, ia pegar mal, a galera já ficar naquelas especulações e tal. Teve uma viagem de BH que foi Bia, Alexander, Thaís, a irmã de Alexander, né? Eu e o Vinícius fazer uma prova em BH, pra gente fazer, né, a prova do CRC. E aí estava programando a viagem, aí do nada ele falou assim, deu a desculpa que Letícia queria muito visitar um amigo dela em BH. Aí falou assim, vamos chamar a Letícia. A gente foi, chamou a Letícia, aí, né, nesse momento o Alexandre já ficou meio desconfiado, né? Foi muito interessante ver como que os dois estavam bem mais próximos. A gente viu que eles estavam muito, muito amigos, tipo, um esperava o outro pra tudo, ficava conversando no celular o tempo todo, de manhã já acordava um conversando com o outro. Então essa viagem foi muito marcante, a gente viu que realmente eles estavam muito amigos e muito próximos. Tinha uma certa proximidade, mas eu acho que essa viagem ajudou a estreitar ainda mais. E Vinícius sempre compartilhava, né, o que ele estava sentindo. A gente ficava sempre tentando empurrar ele. Letícia, o que você acha da Letícia? E no começo ele, não sei o quê, com vergonha, né? Mas interessante que parece que chegou um momento que a ficha dele começou a cair. Tipo, acho que eu tô gostando dela, né? E a gente foi notando isso ao longo do processo. E aí, às vezes, ela chegava assim, aí a gente perguntava, como é que foi o final de semana? Ela, eu fiz tal coisa com o Vinícius, não sei o que do Vinícius. Ela falava muito nele sem perceber. E aí, um dia, ela, morrendo de vergonha, ela falou, eu tô com muita vergonha, mas eu tenho que te perguntar, o que você acha do Vinícius? Porque eu tô me aproximando um pouco mais dele, e aí eu tô meio receosa, né, assim, de me aproximar mais. E aí, eu comentei, né, assim, todas as qualidades dele, assim, mas foi um momento interessante, porque nesse dia ela meio que admitiu que ela estava começando, né, a se interessar mais.
E aí, depois disso, a gente foi vendo, assim, eles se aproximando cada vez mais, a amizade crescendo muito. E todo mundo percebia que não ia ficar só na amizade, que eles, né, tinham muito em comum, que provavelmente, né, a gente já imaginava que eles iam namorar, casar. Mas a Letícia eu vi quando ela foi chegando devagarinho. O Vinícius parecia que estava interessado nela, sabe? Mas ainda não tinha um namoro ainda concretizado, sabe? Aí depois, no meu conhecimento que eu tenho com o Vinícius, eu já sabia que ele estava apaixonado com aquela menina. E a Letícia foi chegando de mansinha, aquela menina doce, meiga. Eu vi que era a tampa da panela do Vinícius. Eu me recordo de várias vezes assim, que a gente se reunia lá em casa. Era muito engraçado, porque às vezes a Suelen chamava a Letícia, aí daqui a pouco rapidinho eu chamava o Vinícius também, aí daqui a pouco os dois estavam lá, era muito legal. E assim, começou a virar um ponto de encontro mesmo. Aí a gente ia lá, e assim, muito bacana, porque a gente, como casado, né, então eles acompanhavam ali de perto de como que era a nossa rotina. E a Letícia, a gente desenvolveu mesmo essa amizade antes mesmo do Vinícius. E poder ver os dois, assim, parece que sempre foi feito um pro outro, sabe? E eu trabalhava com ela meio período. E aí eu lembro que teve um colega nosso que falou assim, não tem ninguém na igreja que você acha que combina com a Letícia? Aí eu falei com ele, até tem, mas eu não posso falar com ela. Aí ele, quem que é? Eu falei, o Vinícius. Aí ele, e tal. E aí eu comecei a ligar para o Vinícius, falei, Vinícius, o que tá acontecendo? Tô sabendo dessa história aí com Letícia e tal. E ele me negava muito, sabe? Ele falou, não é esse momento. Só amizade, uma amizade que durou tanto tempo. A gente tá se conhecendo. E eu meio que torcia por eles. Eu até falava em casa com a Cris, falava, amor, acho que Vinícius mais Letícia, eles são bem parecidos, né? Seria muito legal. E eu falava com ele, velho, cara, eu acho que Letícia é uma bênção na sua vida e tal. Ele estreitou o laço com ela, né? Isso a gente observando de fora, né, como amigo. E eu lembro de uma certa ocasião de eu estar na casa dele, eu passei lá pra tomar café, acho que era uma segunda-feira, eu tinha célula, aí tava ele, Valdete. Aí eu comecei a perguntar pra ele, e Letícia? Comecei a puxar dele, e aí ele foi compartilhando o quanto ele gostava do jeito dela, do jeito que ela tinha com as pessoas, e o menino até chorou. Isso foi muito marcante. Então, ali já vi uma esperança dela ser minha nora. E a maneira que ele tratava ela, nossa, é muito diferente, você tá doido. Aí eu ficava assim, nossa, que doideira. Que ele tratava ela de uma forma muito delicada, de uma forma muito única. Vinha aquela representação da noiva e Cristo. Eu falava assim, nossa, isso é amar como Cristo amou a noiva. Que doideira. Bom, o Caleb participou um pouco disso também, né? A gente ia correr de madrugada, aí ia eu, ela e Caleb. Não é porque Caleb é insignificante, claro que não, eu amo ele. Só que a Letícia, mano, eu acordava de madrugada, ia correr. Cara, hoje despertou isso em mim também, né? Hoje a gente tem costume de fazer isso. Mas naquele momento era algo que, posso te dizer, sem sombra de dúvidas, que eu fazia muito para estar com ela. Eu tava começando a me interessar por ele, porque a gente tava fazendo tudo muito junto. Só que eu tinha, né, muito medo, porque eu ia embora e tal. Como é que ia ser isso? E aí teve o ápice, né? A gente começou a ficar muito próximo, aí veio duas amigas minhas lá de Valência. A Manu e a Thaís. Elas vieram passar o final de semana, era um feriado também. Que eu me mudei, aí todo mundo me ajudou a fazer mudança e tal. A gente fez várias coisas juntos e tal, foi bem legal. E em um determinado momento a gente estava em casa e eu ia para um casamento de um amigo meu e elas iam tomar um café na rua. E nisso o Thalesinho estava também. Aí ia sair eu com o carro pro casamento e Thales ia levar as meninas pro café. E aí ele tava, tipo assim, louco porque ele queria que Letícia fosse no mesmo carro com ele e deixasse as amigas dela comigo. Eu falei assim, Letícia, vamos comigo e tal. Tipo, ia deixar as duas amigas com o Thales. E tipo, ela falou assim, não, eu vou com o Thales e tal, porque não vou deixar as meninas sozinhas. E realmente, eu fiquei chateado naquele momento. Eu ia passar pelo mesmo caminho, ia deixar ela lá e tal. E eu queria que ela fosse comigo. Só que foi, né? Obviamente, né? Tá certo. E eu fiquei nervoso com aquilo, cara. Eu falei, caraca, queria que ela estivesse aqui. E ali ele começou a reparar, cara, eu tô gostando muito dela, ele até me falou isso depois. Aí a minha amiga falou assim, a Manu, Lê, Vinícius tá muito afim de você, tipo assim, tá gostando muito de você. Eu falei, não, nada a ver. Aí deu um dia, ele se declarou pra mim. Eu fiquei... Sempre tive muito medo de me entregar, assim, sabe? Eu sempre ficava pensando, e se der errado, vou perder meu tempo. Só que chegou numa etapa, sei lá, eu já estava incomodado.
de não estar com ela, de não... Eu conversando com o Tassi, falando, cara, não tô aguentando mais, eu preciso falar isso pra ela, preciso falar isso pra ela. A gente ficou na porta da igreja, batendo um papo, assim. Ele tava meio que nessa decisão, se ele ia ou não ia lá conversar com a Letícia sobre isso, porque ele tava até confuso um pouco com o que ele tava sentindo, ter essa decisão. Ele falou, cara, tô apaixonado, não dá não, tô pensando muito nela. Preciso falar, preciso tirar isso dentro de mim, por mais que não dê nada, mas eu não tava aguentando segurar aquele sentimento mais só pra mim, sabe? Precisava falar pra ela. Aí, tipo, acabou o culto, ela foi pra casa, né? Não fui eu que levei, ela foi pra casa de carona com a amiga dela, aí foi eu e o Thales batendo papo, a gente conversando sobre isso. Aí eu falei com o Thalesinho, seu Thalesinho, vou lá falar com ela. Tipo, do nada, mano, do nada. Aí o Thalesinho botou o maior pio, não, vai lá, tal. Aí eu peguei e fui. Aí deu 1 hora, ele falou, tô aqui embaixo do seu prédio, desce. Eu fiquei tipo assim... Aí eu mandei a mensagem pra ele assim, tô aqui na porta. Ela não entendeu nada, coitado. Ele simplesmente sentou na moto dele e começou a falar. Tô apaixonado, eu gosto muito de você, quero estar com você a todo momento. Tô perdendo minha racionalidade. E eu fiquei tipo assim, sentada na calçada, não entendendo nada. Aí eu fiquei, meu Deus, e ele falando assim, casualmente. Eu falei, cara, como é que você fala isso tudo pra mim assim? Ele falou, não tava aguentando mais, eu ia explodir. Eu fui pra casa, mas eu falei, não, eu vou falar hoje. Acho que foi esse o estopim, assim, o ponto máximo, assim, que eu vi que realmente já não dá pra voltar mais atrás. Não dava mais pra ser só amigo. A gente podia continuar na amizade, só que ficar com aquele climinha e tal. Só que eu falei aquilo sem pretensão nenhuma, no sentido de ter uma resposta dela falar, tipo, eu também me sinto assim, então eu não esperava. Só que era algo que partia de mim, assim, tipo, cara... Aí quando foi final de tarde, eu falei assim, não, vamos conversar. Aí a gente foi lá pra UFG, que é um lugar que até hoje a gente, toda vez que passa lá, a gente dá um beijo e fala, aqui que a gente conversou, tipo, sobre o nosso futuro, assim, de alguma forma. No final deu tudo certo, então esse foi um grande momento, assim, acho que foi importante eu ter participado disso. Distrair, sem embaraçar, me levar. Quero sair, sem te apressar, sossegar. Me distrair, sem embaraçar, me levar. Eu tinha os meus medos, ela tinha os dela, porque Letícia ia terminar a residência dela aqui em Viçosa e ir embora para casa. E voltar para o Rio. E após a gente ter esse momento no qual a gente se declarou e tudo mais, a gente começou a se aproximar mais ainda, se envolver mais ainda. Muitas pessoas já até imaginavam assim, nós já estamos até namorando, porque a gente fazia tudo junto, era nós dois, mas não, a gente era amigo, só que a gente tinha aquele sentimento. E o que inibia a gente de firmar um relacionamento naquele momento era realmente os medos que a gente tinha, as incertezas da vida. E quando eles começaram a mostrar interesse, né, um assim pelo outro, principalmente da parte de Vinícius, que foi o que eu acompanhei mais de perto, né, e também ela conversando comigo, que também tinha interesse, mas eles tinham muito medo do futuro. Mas eu via que esse medo que eles tinham, na verdade, era só, acho que, medo de se machucar, sabe? Claro que um relacionamento à distância requer um esforço muito grande dos dois. Dá pra manter, não tem problema nenhum, né, a gente conhece vários casos. Só que nunca foi algo que eu quisesse. Nunca foi algo que eu quisesse, porque eu gosto muito de ter ela perto, estar junto, então assim, ia ser muito difícil. Então aquilo me dava uma segurada assim, de tentar algo mais, de tentar. Aí chegou um determinado momento que a gente já estava tão envolvido que eu falei assim, Letícia, eu acho que eu enfrento todos os meses, estou disposto a viver, né, nem que seja um relacionamento à distância. Aí eu já fiquei pensando, meu Deus, e agora? Meu Deus, ele vai embora. Aí eu comecei a orar, ajoelhando no chão, e chorava. Senhor, eu pedi tanto uma nora, né? Fosse ela também, que a gente gostou muito dela, tal. Mas e agora? Porque ela ia embora. Foi quando eu até perguntei pra ela, tipo, e você, está disposta? Aí na época ela me deu uma resposta assim, no qual eu não me agradei tanto, né? Porque ela também tinha os medos dela, que uma semana assim, se falando pouco, ela viajou, né, nesse período e tal. Aí beleza, a gente ficou nessa. Eu disposto, ela não tanto disposta a enfrentar a situação. E era algo que estava claro, assim, pra mim, que ela já não queria, tipo, viver à distância e tal. Só que a gente, né, continuou se aproximando, que eu falei com ela assim, tá, tudo bem. Ia chegar o tempo dela ir embora, ela entrar no ônibus, a gente ia se despedir e nunca mais ia se ver. Então eu queria aproveitar aquele momento. Por mais que eu estivesse apaixonado, ela também já tinha criado um sentimento. A Letícia, ela tava pra ir embora, então ela entregou o apartamento dela e ficou um tempo lá em casa. Então o Vinícius ia muito lá em casa, ver a gente ficava batendo muito papo. Ela tava com as malas prontas pra ir embora, e aí ela e o Vinícius participam da nossa célula, né?
E aí eu meio que me despedi dela mesmo na célula, chorei, falei que eu amava muito ela. Isso foi na quarta-feira da célula, na outra semana, na terça-feira, que já estava meio que tudo pronto para ela ir embora, ela estava lá em casa e ela recebeu uma proposta de emprego. A gente ligou para Vinícius foi correndo lá para casa e a gente falou assim, ó, vamos ficar quieta, a gente não pode influenciar na decisão dela, porque ela já está com tudo pronto, o desejo dela é ir embora, ela queria ficar perto da família, porque ela saiu de perto da família muito nova, né? E aí Deus foi trabalhando e abrindo portas para que ela ficasse aqui. Então acompanhar isso, tanto dela e do Vinícius, né, como eles estavam ansiando por isso, foi maravilhoso, foi muito emocionante. Comecei a orar, Senhor, arruma alguma coisa para Letícia aqui no Viçosa, tal. Ela vai arrumar um emprego aqui. Boa, oração de mãe, vamos aqui. Deus é assim com as mães. Mas quando ela decidiu ficar aqui, assim, foi uma alegria imensa. Então, poder ver tudo isso de perto foi muito, muito, muito especial, assim. Quando a gente fala de relacionamento, sempre tem, né, aquelas partes de muita alegria, muita felicidade, mas aí com o tempo também vão surgindo os desafios. E é muito interessante a gente ver como eles foram caminhando juntos, vencendo tudo isso, né? E teve o dia que eu falei assim, eu realmente não quero que acabe, assim, eu quero estar com ele. Que foi até o dia que a tia dele faleceu, que estava lá no velório e tal. Eu falei, nossa, eu queria tanto dar um abraço nele, tipo assim, tá perto, só que eu não era nada, assim, que coisa esquisita, do nada, ele te abraçando ele, não podia. Aí foi nesse dia que eu falei assim, vamos deixar mesmo essa lá solto, porque já foi. Tem até um momento engraçado que eu e o Vinícius estavam planejando uma viagem pra fora, eu e ele. Nesse meio tempo, a Letícia aproximou muito da gente, mas como amigos, nós três éramos amigos. E aí ela entrou também para viajar junto com a gente, e aí os dois começaram a gostar, começaram a se envolver mais, assim. E aí eu meio que pulei fora da viagem e aí não aconteceu. E aí foi isso, até o tempo que foi inevitável, quando foi dezembro que a gente viajou e todo mundo ficou tipo assim, cara, vocês estão namorando, né? A gente muito próximo, fazia tudo junto, dançava junto, limpando casa na praia lá e dançando assim, todo mundo achava que a gente era namorado. E realmente parecia namorado, pô, acordava cedo pra gente ir lá ver o nascer do sol. E lá na praia eles não desgrudavam, eram só amigos, mas andavam pro lado, pro outro. Iam ver o pôr do sol junto, teve um dia que eu fui junto e eu falei, gente, eu aqui no meio dos dois, tô de vela, e eles não namoravam ainda. Então, assim, eu falei, que casal. E eu ficava brincando, vocês não vão namorar não? Não vai casar não? Ele ficava chamando a Letícia de esposa. A gente fazia coisas como se tivesse um relacionamento mesmo. Os dois muito juntos, querendo fazer as coisas e eu lá sobrando. Aí eu era a vela nesse momento. Até que chegou, né, foi no dia 31, a gente tava lá na praia do Peró, lá em Cabo Frio. E, nossa, era uma praia horrível, era uma bosta, tava ruim demais. Aí os meninos foram nadar, Pinicão, Marquinhos, os caras foram nadar, Talizinho. E eu fiquei lá, tipo, não vou nadar não. E deitei assim na cama, né, tava do meu lado, a gente tava deitado, tipo, assim, virado pra cima, conversando baixinho, tipo, tava todo mundo em volta, né. Eu tive conversas difíceis, né, com ele sobre o meu passado e tudo mais. E foi tudo tão maravilhoso, sabe? A gente orou junto. E, tipo, foi um momento tão cheio de paz, tão... Eu falei, cara, é esse homem que eu quero casar, sabe? Que ele tá vendo o meu pior, tipo, eu tô contando tudo pra ele. E foi uma coisa muito, muito tranquila, tipo, foi muito sereno. Aí eu não lembro ao certo o que eu falei, o que eu perguntei, mas a gente voltou, né, nesse assunto de estar disposto ou não a encarar um relacionamento à distância, lidar com as incertezas. E ela me deu uma resposta positiva. Aí, tipo, eu lembro que eu até assustei. Oi? Eu lembro que eu perguntei isso pra ela, o que mudou? A gente conversou e tal, e já falei assim, cara, chegou o meu momento, hora de virar. Isso era dia 31 de dezembro. Aí na virada do ano, assim, foi quando eu pedi ela em namoro. Foi um lugar totalmente nada a ver. A gente tava num cenário super bonito, os fogos e tal, só que tava todo mundo em volta. E a gente voltando pro estacionamento pra pegar o carro, no meio da rua, assim, só que só tava eu e ela. Tipo, todo mundo foi andando, a gente tava andando mais devagar, né, pra ficar só eu e ela e tal, batendo papo. Eu falei o quanto eu amava ela, o quanto eu queria que a gente vivesse o resto das nossas vidas juntos e tal. Demonstrei mesmo meu amor por ela novamente, né, acho que ela já sabia, né, mas eu falei.
Aí eu pedi ela em namoro, ela aceitou e pá, aquela coisa toda. Eu lembro que o Vinícius olhou pro lado e ele falou assim, amor, Vinícius acabou de pedir Letícia em namoro. Eu, hã? Aí eu queria gritar, mas ele falou, não fala nada não, se você contar, você vai estragar. E aí eu vi que ela ficou toda feliz, eu fingi que eu não sabia de nada. Depois eu vi ela falando com Vitória. E eu já sabia que ela estava namorando com o Vinícius e eu fiquei muito feliz. O Vinícius pediu ela em namoro e ali a gente sabia que, de fato, ela era... Ali, o Senhor estava abençoando aquela junção de propostas ali. Então, nós ficamos bastante felizes por ser a Leti, por ser o Vinícius, que o Vinícius é um cara especial, ele é mais do que um amigo, ele é um irmão para nós, né? Então, assim, esse caso, eles são muito especiais para nós, eu amo muito eles do fundo do meu coração e estou muito feliz de poder participar desse momento tão especial na vida deles. E aí a gente voltando pra Viçosa, ela me chamou no banheiro da parada, assim, falou, Mari, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, o que? Ela, tô namorando, assim, então foi na madrugada do dia 1º de janeiro, assim, ela no banheiro que ela me contou, então foi um momento muito emocionante, assim. Quando eles contaram também do casamento, foi um momento muito emocionante, assim. O dia que eles nos convidaram para ser padrinhos também foi muito emocionante. Então é uma história, assim, muito bonita, assim, que a gente vê que nos detalhes Deus já ia conduzindo os dois para esse momento. E nós ficamos muito felizes, né, de ver, né, nascer esse relacionamento, de surgir aí esse momento entre eles. E quando eu soube, eu comemorei muito, achei muito bacana. A gente ficou muito realizado em perceber, assim, que de fato eles têm um coração entregue um ao outro e se amam. E foi muito legal, a gente já via que os dois eram feitos um pro outro mesmo. E eu vejo assim, que é um relacionamento muito de Deus. Eu vejo os dois com muito carinho um com o outro, respeito. As duas famílias se unindo de uma forma muito bonita. E eu fico muito feliz de estar participando um pouco disso tudo. Letícia veio para cá, para Viçosa, fazer uma residência médica e de repente ela falou, mãe, tô namorando. Eu falei, tá namorando quem? Assim, né? É o Vinícius, eu sou amiga da irmã dele, né, a Vitória, e a gente foi se conhecendo e eu tô gostando dele, tem tudo para dar certo. E eu, como mãe, quero que minha filha seja feliz. Nessa busca incessante pela felicidade, que é a questão do dia a dia. E assim foi construindo o amor dela, né, deles, na verdade. E eu tô acompanhando, não acompanho de perto, porque eu não sou de Viçosa, eu não sou mineira, né? Hoje eu moro em Niterói. Então, mas mesmo assim a gente tem contato. O Vinícius vai para Niterói, já foi várias vezes na minha casa. Levei Vinícius e a Lelê para passear pelo Rio de Janeiro. Foi muito gostoso. Quando eles começaram a namorar e tudo, aí eu lembro que eu ficava conversando com a Letícia e ela tava com muito medo, né? Que, será que é isso? Tal, será que é de Deus? E agora eu consigo ver uma segurança nela em relação a isso tudo. Aí com o tempo e também ela amadurecendo. Porque tipo, é muito louco, entendeu? Porque eu ficava vendo como que ela tava tão com medo de tudo, passando um monte de coisa lá. E agora como que os dois conseguiram vencer aquilo tudo. Aquela dificuldade toda que tinha lá no começo do namoro, aqueles choques. Agora eu vejo eles vencendo isso. Eu acho que isso é uma maturidade muito grande que eles assumiram. Ele falava o tempo todo sobre casar. Tipo assim, ele e Val ficavam assim, eu vi o bifetal. Ele agendou a reunião com a Regina sem a gente estar noivo. A gente foi ver o Paternão sem a gente estar noivo em maio. A gente ficou noivo só em agosto. Que ele falou assim, vamos lá ver. E ele já me cobrava, você não me pedia em casamento. Nem que me cobrava, nem brincava, né? Você não me pedia em casamento. Não, a gente falava de coisas de casamento, mas não tinha pedido ela em casamento. Não tinha sentido, né? Até olhava coisas de casamento e tal, mas não tinha pedido ela ainda. Isso me incomodava. Aí eu ficava assim, você não vai pedir em casamento? Não, porque você tá falando coisa de casamento, não me pedir em casamento. Foi no dia 31 de agosto, quando eu pedi ela em casamento. Foi aqui, no condomínio. Letícia sempre amou piquenique, essas coisas assim, na natureza. Confesso que nunca foi minha praia. Mas até porque nunca tinha me apresentado esse lado, né? De, piquenique e tal. Aí me deixa levar, né? Por esses desejos dela. Foi meio tumultuado aquele dia.
falei, não, vou pedir ela em casamento e tal. Aí eu fui pra rua comprar as coisinhas, né, pra fazer o piquenique. Aí eu ia fazer no UFV, mas aí no UFV ia ser muito ruim, tinha muita gente em volta, aquela coisa. Aí, pô, vamos fazer lá no condomínio. Aí eu peguei o aplicativo assim pra ver se tava reservado, né, a área gourmet, tava reservada a área gourmet. Falei assim, nossa. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe, falei assim, mãe, olha aí, fazendo favor se essa pessoa que tá com reserva no condomínio, se ela realmente vai fazer alguma coisa lá. A minha mãe procurou saber, a pessoa não ia, tava marcado, mas não ia. Eu falei assim, pô, deixa. As pessoas sabem, eu não sou uma pessoa tão sociável, assim, então eu gosto de ficar sozinha, quietinha, às vezes sem ver ninguém. Eu tava em casa, falei assim, nossa, Vinícius não tá respondendo, eu vou deitar, vou dormir, vou acordar só na hora de ir pro culto, e ótimo, é bom que a gente vai fazer nada que eu vou poder descansar. Aí peguei, a gente montou tudo, né, Suelen, minha mãe, Vitória, passaram um perrengue danado aqui, coitados. Eu tava Maurinho, Val, tudo escondido aqui na obra, porque era obra ainda. Aí deu uma confusão, que a galinha parece que tava bicando perto, e Suelen entalou ali na grade, Val correndo no barranco, subindo o barranco aqui pra eu não ver. Aí na hora que eu deitei, assim, ele me ligou e falou assim... Amor, vamos pro condomínio, vamos nadar, ficar de boa lá, tranquilo, comer alguma coisinha, só nós dois. Eu falei, não, amor, você não tava respondendo mais, achei que você tinha ficado aí na sua casa mesmo e não ia vir. Eu falei, não, já tô deitada, não vou mais não. Ele falou, não, vamos sim, não sei o quê. Eu já tava, tipo assim, tava com raiva, que eu queria ter ficado dormindo, já tava de camiseta deitada. Aí, quando eu entrei no carro, ele tava todo arrumado. Aí eu fiquei assim, tá bom, beleza. Eu não fazia ideia que ia ser naquele dia. Eu só desconfiei na hora que eu cheguei aqui. Aí quando eu tava quase chegando aqui, começou a tocar uma música dos Jonas Brothers, que eu amo. É Hello Beautiful. Que eu já tinha falado, mostrado pra ele. Aí ele botou pra tocar. Aí eu fiquei assim, mas eu não imaginava que era o pedido. E aí, quando entrou no condomínio... Infelizmente, quando a gente chegou com o carro, ela viu, né, que já tinha um cenáriozinho montado, né, não era da forma que eu queria. Eu queria que realmente tivesse sido uma surpresa, assim... Foi uma surpresa, não deixou de ser uma surpresa, mas algo mais, tipo... Ou seja, ela viu de longe e a gente foi andando até o local onde estava tudo preparado. Eu fiquei assim, não acredito. Aí ele desceu comigo ali. Aí ele foi, falou um monte de coisa, a gente olhou, pediu. E foi muito legal, porque foi um momento... Eu sempre falei, não queria que fosse uma coisa só nós dois, não queria, tipo assim, juntar na família, todo mundo olhando. Então foi muito especial. E assim, sem sombra de dúvidas, foi a segunda melhor escolha, assim, da minha vida. A primeira foi por Cristo, obviamente. Eu, Sueli e minha mãe participou da organização, né? A gente preparou surpresa e tal. E aí quando a gente viu que eles, né? A gente viu aqui de cantinho que a gente estava escondido, ele não podia mostrar que a gente estava aqui, mas viu assim eles, né? Vinícius pedindo ela, os dois se abraçando, mesmo de longe assim, eu fiquei muito emocionada. E quando a gente foi lá, tava liberado pra gente ir lá, né? Porque até então ninguém tava aqui. Aí a gente foi lá, né, eu abracei, né, ele, ela, assim. Foi um momento muito especial, assim, muito emocionante pra mim de ver os dois construindo, né, ali mais um passo para construir a família deles. Então, eu acho que foi um dos momentos mais, assim, especiais, importantes no relacionamento deles que eu presenciei, né. I'm gonna fly, oh yeah, 'cause I could come across the world and see everything and never be satisfied if I couldn't see those eyes. Fizemos parte assim, da vida do outro desde os 5 anos, dos 5 anos até hoje. Porque mesmo que eu não estou lá trabalhando, mas eu estou sempre ligado à família, nem só o Vinícius. E para mim agora eu sou madrinha do Vinícius, está sendo uma honra, que eu também fui madrinha de Vitória e Marquinho. Então ser madrinha a segunda vez está sendo assim, muito emocionante. No dia do convite, que ele me entregou o convite, foi aqui. Foi assim, muita emoção, porque eu não esperava. Na hora que ele me convidou, deu o convite, foi choro, foi lágrimas. Mas foi assim a coisa mais... Eu estou sentindo honrada. É muita honra ser madrinha deles. Um momento assim que
me deixou muito feliz e me marcou muito foi participar com eles das fotos pré-casamento. Vendo eles ali posando para foto, naquele momento, naquela paisagem, deu para ter a garantia que um foi feito por outro, que a sintonia dos dois ali naquele lugar. Eu percebo que hoje, assim, Deus ele preparou todo esse caminho, sabe? Para que eles pudessem se relacionar da forma que eles se relacionam, conhecer a família, né, um do outro. Então, Letícia teve muito tempo, até antes de começar a namorar, de conhecer a nossa família. A gente teve a oportunidade agora de conhecer a família dela. Então, foi muito legal, assim, participar também próximo, né, como irmã, como amiga também de outro lado, né, de Letícia, irmã de Vinícius. Eu tô aqui hoje para conhecer a família do Vinícius. Eu vim para cá, para Viçosa, conhecê-los. Conhecer os irmãos, conhecer os cunhados, os pais. Pela Letícia, ela sempre falou assim, mãe, são pessoas incríveis, são pessoas ótimas. Tem o mesmo pensamento, a gente é da igreja, então a gente participa junto, então é uma família muito unida. Eu falei, graças a Deus, porque é muito difícil para mim estar longe. Né? E Letícia, o que eu falei no dia do chá de panela, eu agradeço muito a vocês, a família Colatino e os amigos da igreja, por abraçarem minha filha, né? Porque eu tô longe. E ela aqui está em casa, ela está acolhida e encontrou o amor da vida dela. Isso para mim é maravilhoso como mãe, eu estou muito feliz. Que o momento mais marcante que mais me marcou tem pouco tempo. Eu amo minha família, cara. Amo demais. Meus pais, minha irmã, meu cunhado. São pessoas que eu quero ter muito próximo de mim. E tem pouco tempo que a gente foi lá em Gruçaí, na cidade onde o avô dela mora, o pai dela mora. E minha família foi também, sabe? E foi um momento muito marcante para mim, porque eu prezo muito por essa união, de ter todo mundo junto. E naquele momento eu vi que Letícia era a mulher que eu sempre pedi para Deus. Eu nunca tive um estereótipo, algo que eu falasse, eu quero uma mulher assim, assim, assim. Mas tinha alguns pontos que eu prezava muito, que era o amor pela família, o companheirismo. Eu queria que todo mundo fosse, não falar próximo, mas que a gente tivesse a oportunidade de conhecer todo mundo, sabe? Meus pais, os pais dela, a mãe dela, o avô. E nessa viagem foi o que mais me marcou assim, no nosso relacionamento, de ter todo mundo ali, né? Meus pais, minha irmã, Marquinhos, meu cunhado. Todo mundo ali tá sentado na mesa, batendo papo, com o vô dela, cara. O Paulinho, assim, recebeu nós de uma forma maravilhosa, assim, sabe? Teve um cuidado com a minha família, sabe? O tio dela, tio Kleber, Edivânia, sabe? Tá todo mundo ali almoçando. Eu falei assim, cara, é isso que eu pedi pra Deus, sabe? Ver todo mundo ali, junto, fazendo coisas juntos, viajando, passeando, indo pra praia. Eu falei assim, cara, isso é um sonho, velho. Meu nome é Paulo César Vieira do Carmo, eu sou avô de Letícia, que nesse momento está fazendo a união conjugal com o seu Vinícius, criando uma nova família. Eu sou o Kleber, sou tio e padrinho da Letícia. Né? A Letícia é uma menina que eu vi nascer, né? Como eu disse aqui, é minha sobrinha, sempre muito estudiosa, sempre com muito talento. E o Vinícius também, né? Eu vim a conhecer no ano passado. Um garoto também muito bom. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio, pai da Letícia, que é a minha primeira filha. Eu tive ela, eu tinha menos de 25 anos. Sempre foi uma criança muito amada, do jardim de infância. Até hoje eu lembro de levar ela de bicicleta. Sempre veio para a praia comigo, onde a gente está gravando aqui. A gente ia para a praia de bicicleta junto. E agora ela conheceu o Vinícius, né? E vai começar uma nova jornada na vida dela. Construir a família dela, de construir a felicidade dela, o lar. Estou recordando do dia que o pai se separou, falou assim, o pai e a mãe falaram assim, vai ficar com quem? Com ninguém. Eu vou ficar com meus avós, que eles me adoram, eles gostam muito de mim. Estou com ela desde pequenininha. A Cíntia, ela falou que no dia sonhou, que estava Letícia com a avó, as duas estavam todas de branco, e todas duas rindo, muito feliz.
as duas. Era o sonho da avó, né? Eu acho que a minha missão na vida está completa agora. A Letícia é minha prima, né? Eu conheço ela desde sempre, então... Mas, na verdade, nós somos irmãs, né? Porque nós fomos criadas juntas e pela nossa avó, da qual a gente sempre teve muito amor e muito carinho. Quem sempre nos inspirou e nos fez ser, né, quem somos hoje. Eu e a Lelê, quando a gente era criança, a gente brigava muito, né? A diferença de idade é de 3 anos. E eu lembro que quando eu era bebezinha, ela falava que ia me colocar no forno, já tentou me afogar na piscina. Muitas dessas coisas, mas conforme a gente foi crescendo, a gente foi se tornando cada vez mais próximas e mais amigas, né? Uma mudança, assim, muito drástica na personalidade da Lelê foi quando ela se rendeu aos pés do Senhor, né? E ela se tornou uma pessoa completamente diferente, uma pessoa muito melhor. E foi ela quem me apresentou a Cristo, inclusive. A Bíblia que eu tenho hoje foi um presente dado por ela. E ela é uma pessoa de quem eu tenho muito orgulho, de quem eu tenho muito carinho. Eu falei que não ia chorar, mas não teve jeito não. Você tá gravando ainda? Já posso partir. O momento que eu mais espero é eu realmente entrando com ele, né? Acho que toda mãe pensa isso, né? E ficando lá em cima, ele esperando a noiva. Eu acho que o momento mais que toda mãe espera, né? E lógico, eu espero também que seja uma cerimônia maravilhosa, né? Que Deus seja ali o centro, que seja realmente um evento muito abençoado, né? Que todo mundo curte, né? Que os convidados todos curtem. Se Deus me der a oportunidade de estar lá no casamento, eu quero ver eu subir, como disse o pessoal, no altar, colocar aliança, casar. Assim, a gente tem 2 filhos, um casal, então o Vinícius é o último. Então eu espero ver Deus dar essa oportunidade de ver ele casar com a pessoa que ele gosta. Eu acho que é na hora que Letícia estiver entrando com o pai e o meu coração, assim, eu sei que eu vou estar entregando ela para uma pessoa maravilhosa, né? Que tem uma base boa de família, de união, que é isso que eu queria muito para minha filha. Saber que ela está acolhida, que ela está bem, que ela está feliz. Então eu acho que vai ser aquele momento da entrada, que a ficha vai cair e eu vou dizer, casei a minha filha. Esse é o melhor momento. Eu acho que vai ser o momento mais incrível. Cara, o momento que eu mais espero, assim, do casamento é ver Letícia entrando, vestida de noivo. Sem dúvida é o momento que eu mais espero, ver ela entrando, vindo na minha direção. Tem pessoas ali que não conhecem Jesus, tem pessoas que não acreditam no casamento, muitas delas, e eu quero realmente acender essa chama de que vale a pena, né? Todo o sofrimento, porque não é fácil, o relacionamento não é só dias de glória, de alegria, né? Tem toda a dificuldade, mas que a gente decidiu amar, olhar um para o outro, quando tiver de cara feia, tiver emburrado, olhar e falar assim, cara, você tá sendo chato pra caramba, mas eu decidi te amar, a gente vai esperar tudo isso. O que eu mais quero no casamento é que as pessoas possam realmente enxergar Jesus. Ter a convicção no coração de que só o Senhor pode fazer uma família ser construída numa base forte, sabe? Num ambiente de paz, de alegria, apesar dos problemas. Acho que não é nenhuma emoção específica, mas essa convicção no coração, tipo, que tem um encontro. Acho que era o meu sonho, todo mundo se converter. Então, que as pessoas possam realmente relembrar de toda a essência do casamento naquele momento. Eu imagino nossa casa cheia.
Imagina a gente com os nossos muitos filhos, eu estressada em privação de sono e ele dando um jeito ali de contornar. Eu já falei com ele, você que vai ficar sem dormir. Confesso que ela sabe disso, né? Meu desejo inicial era ter 3 filhos, né? Ela sempre deixou claro que ela queria ter 4 filhos. Eu falei assim, poxa, quem quer ter 3 quer ter 4, né? Mas eu falava com ela assim, não, amor, 4 filhos, olha só, a gente tem que trocar o nosso carro, vai pedir uma pizza, tem que ser 2 pizzas, não dá pra ser uma pizza só mais. Tem toda uma logística por trás de 4 filhos, né? Mas eu, nossa, estava super disposto, porque realmente tem uma coisa que eu amo nesse mundo, é criança, é filho. Então imagina isso, a gente com muitos filhos, eu trabalhando 10 horas, cuidando da casa, aquela confusão, aquela agitação, levando o menino para tudo quanto é lugar. A gente fazia tudo junto, nossas corridas, nossos treinos, acordar cedo. Ela gosta de acordar cedo, ter o tempo dela, aquela coisa. Eu já gosto de acordar e ir trabalhar. Mas assim, tudo bem, né? Vamos lá acordar cedo, tomar um café juntinho, vamos lá sair para trabalhar, volta, ter um almocinho junto. Lidando, né, com os problemas, com as adversidades de uma forma leve, até porque é um privilégio, né, construir uma família com Jesus, então a gente sabe que vai ter problema, que vai ser difícil, mas eu imagino que a gente já é uma dupla muito forte, assim, sabe? A vida que a gente tem, né, com os nossos amigos, em comunidade, isso é muito precioso. E eu não tenho dúvidas que a gente vai ser muito feliz. Eu espero que a gente faça bastante viagens, porque a gente ama, né? Ir lá para Cuçaí, ir lá para Niterói, visitar a mãe dela, fazer as nossas viagens também. Então isso é uma coisa, tipo, viajar bastante juntos, conhecer os lugares. E até depois também da gente sendo companheiro, até quando os filhos forem embora, sabe? Porque a gente faz tudo junto, é muito maravilhoso. Por mais que eu goste de ter meu tempo sozinha, ele é realmente a melhor, tipo, tu não faz a melhor companhia, mas tipo, é difícil a gente querer fazer alguma coisa que o outro não esteja, porque é muito melhor quando o outro tá. Hoje eu vivo num momento no qual eu sei que eu tenho que desfrutar, né, de cada momento que eu tenho com meus amigos e tal, mas a presença dela faz mudar tudo, assim, em qualquer ambiente que eu estou. Eu falo que ele é perfeito, não porque ele não tenha defeitos, mas ele é muito mais do que eu poderia imaginar que um homem poderia ser. Ele é responsável, carinhoso, ele é uma pessoa que se doa muito, só que eu olho para ele quando tem algum desentendimento, eu me sinto tão constrangida de magoar ele, porque ele é sempre muito mais. E isso é uma coisa que eu já até conversei com a minha sogra, né? Ele é muito precioso mesmo, tipo, eu vejo o quanto ele ama a família, o quanto ele me ama, o quanto ele se doa, o quanto ele faz tudo que for necessário. E aí eu falo, Deus, eu tenho que depender muito do Senhor para poder, tipo, ser uma boa esposa, porque ele merece tudo. E é isso, eu só falar que ele é perto da perfeição mesmo. É isso. Nossa, tinha que ter é isso, é. A minha mensagem é a mensagem de uma mãe que está muito feliz, que acredita no amor, que acredita no casamento, que acredita na base, que é a família. É isso que eu desejo para vocês dois. Família em primeiro lugar. União, companheirismo, crescer juntos, um pelo outro, ser uma unidade. É isso que eu desejo para vocês. Beijo. Vinícius e Letícia, eu desejo que vocês sejam muito felizes. Um conselho que eu dou para vocês, que é um conselho que funcionou, né, que eu recebi também esse conselho quando eu casei, é diálogo e renúncia. Além da presença de Deus, com certeza, né? Mas são dois pilares, renúncia e diálogo. E com certeza, tendo essas duas coisas, vocês vão ser muito felizes, muito próspero, vão ter um monte de filho e que Deus vai continuar abençoando vocês. Beijo. Eu espero que eles sejam muito felizes, tenham muita cumplicidade na construção do lar deles, da família, que eles possam
crescer em harmonia, no desenvolvimento deles agora como casal, que agora o jogo muda, a gente conversa muito, é outro tipo de vida, né? E viram os filhos, os meus netos. Eu espero que eles sejam muito felizes nessa nova jornada deles e que possam construir uma linda família. Eu falo para os dois, principalmente para o Vinícius, que é um homem da casa, é o cara que vai conduzir ali. O casamento não é brinquedo, não é comprar um carro e depois trocar, comprar um mais novo. O casamento é uma coisa eterna, que os dois vivem muito felizes, né? Um respeitando o outro, um ouvir o outro. É isso que eu tenho que falar para ele. Quando você vai para o casamento, você vai morar a dois, são pessoas diferentes, que eles têm assim, muito discernimento em tudo, que continuam buscando, que eles estão buscando na palavra, que eles venham assim crescer e eu posso compartilhar de novo os netos com eles. É o que eu desejo para eles. Uma coisa fundamental para o sucesso do casamento, assim, que eu tive a experiência com a Vitória, né, e posso passar para vocês, é a flexibilidade, que a gente possa, em momento difícil, em momento que um discorde do outro, ter o posicionamento de ser flexível para achar o melhor pro casal, né? Eu quero aproveitar e já abençoar o casamento de vocês, né? Que Deus possa realmente estar sempre ali do lado de vocês e que vocês são pessoas maravilhosas, pessoas que realmente faz total diferença na minha vida. E eu sei vocês como casal, realmente um vai somar com o outro e fazer diferença em vidas de muitos casais, de muitas pessoas. Muito obrigado por tudo, amo vocês. Leti e Vini, eu quero desejar um casamento muito abençoado, um casamento pautado mesmo no amor e no cuidado de Deus, que Jesus ele seja o centro do relacionamento de vocês, que ele seja a pedra angular mesmo, que vai orientar e vai aconselhar vocês em momentos difíceis que a gente passa enquanto casado, mas o casamento é uma bênção de Deus que a gente só entende mesmo quando a gente vive. E esse amor que a gente sente enquanto namorado, enquanto noivo, não se compara ao amor que a gente sente quando está casado. É um amor muito diferente, porque a gente escolhe amar todos os dias. Então, eu desejo mesmo que vocês vivam o melhor mesmo que Deus tem para vocês. Muita paciência, muita sabedoria e que vocês realmente desfrutem daquilo que Deus ele preparou para vocês. Amo muito vocês. Eu amo muito você, Lelê. Muito, muito mesmo. E eu espero que vocês sejam muito felizes e que tenham muitos frutos lindos, né? E certamente terão, porque pelos frutos, né, conhecemos a árvore e vocês são árvores lindas, belíssimas e com certeza darão excelentes frutos. Você tem receio um pouco com relação à maternidade, já conversamos sobre isso várias vezes, mas eu não tenho dúvidas de que você será a melhor mãe do mundo. Eu te amo muito. Poder participar desse momento, fazer parte desse momento tão especial é algo assim que para mim não tem preço. Eu fico muito feliz. E o que eu deixo para vocês assim é que o casamento é algo maravilhoso e eu fico feliz de vocês poderem viver isso. Duas pessoas maravilhosas juntos e que Deus venha abençoar vocês, suprir todas as necessidades, que nunca falte o diálogo entre vocês, essa amizade tão linda que vocês têm, que um sempre possa mesmo colocar o óculos um do outro para poder às vezes enxergar o problema com a visão do outro, porque cada um vai enxergar às vezes uma situação de uma forma diferente, mas eu tenho certeza que no final sempre dá tudo certo. E é isso, eu quero estar com vocês sempre, igual a gente sempre esteve juntos. Deus abençoe muito vocês e eu amo muito, muito, muito. Primeiro, aos dois eu desejo assim, tudo de melhor possível. Vinícius é meu padrinho de casamento, mas como eu já disse, ele é meu irmão do peito, Leti também é minha irmã do peito. Então conte conosco, não só como líderes de jovens, mas como amigos de vocês, como padrinhos de vocês. E saiba que essa é a melhor escolha, isso aí é o cumprimento do propósito do Senhor nas nossas vidas. Porque todo relacionamento, ele tem que ter como alvo o casamento. E lá em Efésios 5, lá no 21, quando Paulo vai começar a falar a respeito de casamento, é justamente isso que ele fala, que quando nós nos casamos, nós nos tornamos um só. O homem, ele é o cabeça da casa, porque ele é quem pensa, é ele que tem que conduzir a sua família, essa é a responsabilidade. E a responsabilidade da mulher é edificar esse lar. Então, Vinícius, que você procure isso, procure ser o cabeça, conduzir a sua família. E Leti, você tem a capacidade de gerar, eu tenho certeza, você é a mulher sábia que vai edificar esse lar. Então que vocês sejam muito felizes, conte conosco e eu creio que nós vamos assim perpetuar aí para sempre juntos
em nome de Jesus, muito feliz pela conquista de vocês, por esse tempo que vocês estão passando, que Deus possa abençoar imensamente esse casamento, não só esse casamento, mas essa família que está sendo constituída, em que nós temos a oportunidade de fazermos parte, né, deste momento. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Tamo junto, amo vocês demais. Eu vim aqui para desejar assim um casamento, né, do Vinícius e da Letícia, que eles venham ser muito felizes, que eles tenham muita paz no casamento deles, que a primeira aliança que eles possam fazer, né, é uma aliança com Deus, porque é o cordão de 3 dobras, né, o que diz a Bíblia, né, é uniciar o homem e a mulher, né, se tornando uma só carne. Mas essa união desse casal, dessa só carne, ela tem que estar alicerçado, né, em Jesus Cristo. Então é isso que a gente deseja para o casal, muita felicidade e um casamento alicerçado na pedra angular, que é a rocha, que se chama Jesus Cristo. Que se o casamento tiver alicerçado nessa pedra, tudo vai ocorrer bem e que sejam felizes assim eternamente. O que eu posso dizer a vocês é que celebrem muito o casamento. O casamento é a melhor fase da vida da gente. Eu aprendi muito com o casamento, eu aprendo ainda. Meu conselho para vocês é celebrem a cada dia, a cada vitória. Vocês vão fazer um juramento ao se casar, né, na alegria, na tristeza, né, na saúde, na doença. E de fato o casamento ele tem altos e baixos, mas que vocês estejam sempre celebrando a união de vocês. A melhor instituição que existe no mundo, foi Deus quem fez isso e eu oro a Deus que vocês vivam isso plenamente. O dia bom, o dia ruim, o dia triste, o dia alegre, celebre todo dia. E eu tenho certeza que vocês vão ser uma família muito frutífera e felizes. Vinícius, lembra que a partir de agora, né? Letícia é sua melhor amiga, sua confidente, sua parceira, sua companheira. Letícia, mesma coisa. Um é o melhor amigo do outro. Tem um versículo que fala que um cordão de 3 dobras dificilmente se rompe. Dificuldades sempre vêm num relacionamento, mas resolvam entre vocês, preservem a confiança, parceria, amizade de vocês, o amor, né, que só aumenta com o tempo. Vocês têm tudo para ser um casal muito feliz, já são felizes, claro, né? Mas eu creio que esse casamento é bênção de Deus, né, para a vida de vocês e que vocês vão ser muito felizes. Eu quero que vocês pensem como se fosse um time mesmo de futebol, né? Um time em que vocês estão no mesmo time, cada um desempenha a sua função, mas os dois correm para o mesmo lado e os dois têm um objetivo final. Isso é o casamento também, eu acredito, que vocês dois jogam no mesmo time, então é sempre um pensando no outro, não tem divisão, não tem um querendo ser melhor que o outro, não tem um querendo estar mais certo que o outro, é os dois correndo mesmo na mesma direção. E cada um desempenhando a sua função. Na Bíblia a gente sabe que a função do homem, né? O dever do homem é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, Vinícius, que Deus capacite você para amar a Letícia como Cristo amou a sua igreja, né? E se entregar mesmo por ela, pensando nela, honrando ela. E Letícia, o seu papel é edificar a sua casa, é cuidar do Vinícius. Chegar em casa, pensar em como que eu posso agradar o Vinícius hoje, Vinícius a mesma coisa, como que eu posso agradar a Letícia hoje, porque eu creio que vocês exercendo a função que Cristo designou vocês, eu acredito, eu tenho certeza que vai dar certo, já deu certo, vocês são parte da minha vida, vocês são um casal de excelência, eu tenho certeza que já deu certo e eu tô orando muito, muito, muito por vocês, que Deus abençoe, eu amo muito, muito vocês, amo mesmo. Como todo casamento, a gente vai passar por desafios, por momentos difíceis, mas muitos momentos de alegria também, de conquista, né? Você está conquistando tanto coisas espirituais, como também desenvolvendo a vida aqui também. É maravilhoso a gente ver tudo isso. Todos os dias a gente pensar um no outro mesmo, abrir mão do nosso desejo, daquilo que a gente quer e passar a pensar um no outro mesmo. E as coisas se tornam mais leves, mais prazerosas e o casamento fica maravilhoso. É muito bom poder desfrutar disso tudo. Que você, Vinícius, venha amar a Letícia como Cristo amou a noiva, santificando ela na palavra
dia após dia, entendeu? Para que ela venha ser mais parecida com Cristo. E você, Letícia, mesma coisa, ajuda o Vinícius a crescer mais, a amadurecer mais, a ser o homem, o sacerdote do lar, uma junção de propósito para o reino de Deus. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês glorifiquem a Deus nesse relacionamento, que vocês venham ser inspiração para mim, que vou futuramente casar em nome de Jesus, inspiração para os adolescentes na igreja, para os jovens na igreja, que eles venham ver vocês como um casal inspirador, que esse relacionamento venha a ser mantido nisso, aos pés da cruz do Senhor. E eu vou estar orando sempre por vocês, para que vocês sempre venham glorificar o nome do Senhor, tá bom? Eu amo muito vocês do fundo do meu coração. Problemas, resolva-os. Não deixa piorar, não acha que o tempo cura, o tempo não cura nada. Não acha que você vai virar uma página e o tempo vai curar. Resolva os problemas. Se tem um conflito, resolva, conversa. Se você não conseguir resolver ali, vocês dois, procure a gente, né, seus padrinhos, a gente está sempre aqui. E te desejo para vocês dois tudo de bom, que vocês sejam muito felizes nessa caminhada juntos, mais do que já são. Uma mensagem para dizer que eu amo muito os dois, né? Acompanhei Vinícius assim desde a infância, então é uma família para mim. Letícia chegou há menos tempo, mas assim, foi uma amizade tão intensa que eu também assim, é como se eu conhecesse ela da vida toda, assim. Então eu amo muito, muito os dois. Eu desejo que o Senhor abençoe muito, né? Essa história já glorifica a Deus desde o início, mas eu creio que o casamento vai trazer ainda mais glória para o nome do Senhor, vai ser mesmo um testemunho para a nossa geração, assim. Então eu desejo que o Senhor abençoe com muitos filhos que eu sei que eles querem, com muitas bênçãos, com muita sabedoria, e que seja um relacionamento também de muita amizade, de muita cumplicidade, muito amor, né? Que todos os dias vocês encontrem um no outro a alegria que vocês estão vivendo agora nesse início. Eles podem contar com a gente, né, e com Deus, independente do que acontecer, eles lembram que eles são um só, né? Que um possa sempre ajudar o outro, completar o outro, ter paciência. E o que eu desejo para vocês, né, todo o amor do mundo, e vocês tenham muitos filhos, que vocês sejam muito felizes e podem contar sempre com a gente. O conselho que eu deixo para vocês, assim, que eu tenho experimentado no meu casamento com a Bia, tomar posse mesmo da palavra que diz que o casal é um. Isso perceba assim que faz toda a diferença na vida a dois, entender que os dois são um. Tudo que for fazer, entender que não é mais a minha vontade, a vontade dela, é sempre a vontade do casal. Sempre tem essa comunhão, essa comunicação boa, e desejo para vocês que essa família que vocês estão formando agora seja uma família linda, maravilhosa e que glorifique muito a Deus. Os conselhos, eu acho que seria basear suas vidas no Senhor, né? Ter Ele à frente de tudo, de todas as decisões. Eu sei que vocês vão ser muito felizes juntos, vão aproveitar muito a vida junto. Vocês vão também ter filhos rápidos, né? Eu sei disso, vai ser uma grande bênção. 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantos vocês vão ter, mas eu sei que vai ser uma família bem grande, uma família bem alegre. E eu quero continuar fazendo parte disso até, não sei, até o final, né? Até o final de tudo, então... Sou muito feliz por ter vocês e muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim. E a cada dia que passa eu quero ser um amigo melhor, um padrinho melhor, um companheiro melhor para vocês. Muito obrigado. Qualquer coisa que precisar, pode contar comigo. Qualquer hora, qualquer momento, qualquer época do ano, qualquer minuto do dia. Estou aí para vocês. Espero que eles sejam felizes, como eu fui com o meu casamento. Agradeço a Deus que os abençoe nessa data tão maravilhosa. Que perdure por muitos e muitos anos. Um beijo, minha querida neta. Felicidades. Então é isso que eu desejo para você, Letícia, minha sempre Tililizinha. Que você e Vinícius vivam um amor dessa maneira mais pura, mais sincera. Não num movimento de namoro, de noivado, da festa do casamento, mas que esse casamento seja a festa de todos os dias na vida de vocês, até conversando com Deus, em cada noite em que se deitam, que vocês jamais, por que quer que seja, virem as costas um para o outro na hora de deitar a cabeça no travesseiro. Mesmo que tenham ficado zangadinhos durante o dia, à noite é a hora do aconchego.
É a hora em que pertinho de Deus, porque vocês certamente estarão em oração antes de dormir, vocês vão dar de novo as mãos e recomeçar a experimentar esse que é o mais belo de todos os sentimentos, o amor. Minha bênção e esse amor do coração dessa avó para vocês.